Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem dentro de casa. Passaram bem o final de semana, foi um final de semana prolongado, com feriado, não é mesmo? Mas hoje chegou a segunda-feira, dia de estudar, e hoje nós começamos a semana 13. Todas as atividades 13, todas as aulas 13 da apostila nós vamos ver esta semana. E já estamos quase terminando a apostila, hein? Então vamos lá? Já sabe, quem tá com a apostila, bora estudar. Quem não tá, dá um pause e vai lá, pega a apostila pra gente estudar também. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui na aula 13 sobre os povos nômades no século 21, né? Nós já estudamos lá na aula passada, acho que vocês fizeram a pesquisa, né? Quem viu o bônus ali, viu 2 povos lá que a gente podia estar chamando na pesquisa de nômades, né, que vocês provavelmente pesquisaram em casa, provavelmente viram os beduínos, não é verdade, os aborígenes, né? E hoje aqui nesse texto ele vai falar um pouco sobre esses povos também, né, que são povos nômades, que mesmo ainda nós aqui no ano 2021, que nós estamos no século 21, ainda são nômades, porque é uma tradição, é um jeito de viver desses povos. Então vamos ler? Por milhares de anos, os povos nômades, que não fixam residência em um único lugar, povoaram as mais diversas e remotas regiões do planeta, vivendo da caça, da criação de animais e outras atividades. O nomadismo ainda é realidade nos dias de hoje para alguns grupos étnicos. Obviamente que as mudanças climáticas e econômicas alteraram a rotina desses povos, mas alguns grupos conseguiram manter parte de seus traços culturais milenares. Ciganos. Uma das minorias étnicas mais marginalizadas do mundo. Os ciganos foram perseguidos desde sua chegada na Europa, no período da Idade Média, em plena época do domínio da Igreja Católica no continente. Eles eram considerados errados, especialmente por causa de seu estilo de vida, vestimentas, espiritualidade e também por ser um povo bastante festeiro. Não há dados concretos acerca da história desse povo, inclusive sobre sua origem, mas a tese mais aceita pelos ciganólogos, estudiosos do tema, menciona que eles vieram da Índia. Algumas evidências explicam essa relação com os povos ciganos, com as semelhanças entre o idioma romani, falado pela maioria dos ciganos, com o sânscrito, além das roupas coloridas das mulheres e traços físicos, como o tom de pele. Muito bem, nós vamos então agora ver aqui umas fotos sobre esse povo cigano, tá bom? Então, como diz lá no texto, ó, é um povo festeiro, né? Que eles cantam, usam essas saias compridas, né? E os ciganos, como diz lá no texto, eles têm sua origem na Europa, né? Então, aqui está o nosso mapa mundi, né? Planisfério aqui. A Europa fica nesse pedacinho aqui, especificamente, né? Então, toda essa parte colorida aqui é a Europa. Então, daqui que vieram a origem, né? Provavelmente dos ciganos. Como eles são povos nômades, então eles vão passando de países para países, né? E com a imigração que a gente já viu que houve para o Brasil, de muitos das pessoas que moram nesses países, né? Portugal, Espanha, França, Itália, né? Alemanha. Então, muitos povos que moravam lá vieram para o Brasil. E também no Brasil a gente acaba tendo uma certa incidência de ciganos também aqui no nosso território, tá bom? Lógico que hoje em dia, com outros aspectos culturais, né? A gente já não vê mais os ciganos vagando não, né? Trocando de lugares como eles trocavam antes, mas aqui no Brasil nós também temos, né? Aqui no interior, em São Paulo, na Bahia, nós temos povos, grupos, né? De povos que são ciganos. Muito bem. Aí, Banjara, ciganos da Índia. Esse grupo étnico, em geral, se concentra basicamente ao norte do território indiano, conhecido como cigano da Índia. Essa minoria é bastante marginalizada e vive em condições extremamente precárias. Então aqui é uma foto, né, do povo Banjara, as mulheres, né,
o adorno indiano é muito comum. Quem já assistiu filmes, né, sobre a Índia, né, a gente vê as pessoas, as mulheres usando esses adornos aqui, pulseiras, elas pintam as mãos, né, e essa aqui é uma característica também desse povo Banjara, que é um povo cigano da Índia, né. A Índia, ela fica aqui, pertinho da Ásia quase, tá bom? Esse país aqui, a Índia. E aqui está, então, o país, né, só ele sozinho, fora do mapa, para vocês verem melhor. Então, é desse país aqui que tem os Banjaras, né, que são um povo cigano, nômade, que vive na Índia. Os beduínos, um dos grupos étnicos mais antigos da humanidade. Os beduínos são árabes que vivem em desertos do Oriente Médio e norte da África, especialmente. Eles surgiram na Península Arábica no século VII. O ex-ditador líbio Muammar Gaddafi pertencia a uma tribo de beduínos da Líbia. Então, os beduínos, por estarem sempre em desertos, né? O costume deles é de fato andar com camelos. Muitos deles transportam no camelo aqui, às vezes, as coisas que eles precisam de utensílios, né? Para mudar de lugar. O deserto é um lugar muito árido, né? É só areia e muito quente. Então, de fato, eles têm mesmo que estar sempre mudando de lugar, né? Para poder estar sobrevivendo. E os beduínos, eles estão aqui ao norte da África e no Oriente Médio, que é essa parte aqui, tá bom? Vamos aqui ver melhor. Então, essa parte, esses países aqui fazem parte do Oriente Médio, tá bom? Então, é onde tem a incidência maior dos beduínos, que são os nômades dessa parte aqui do nosso mundo, vamos dizer assim, tá bom? Aborígenes e australianos. Embora a palavra aborígene seja empregada para descrever povos nativos de qualquer parte do mundo, é também usada mais especificamente para se referir aos povos que já viviam na Austrália antes da chegada dos europeus. Os aborígenes australianos chegaram a essa grande ilha há mais de 40 mil anos. Alguns deles tentam manter vivas suas tradições. Os aborígenes que vivem hoje na Austrália emigram da Indonésia de barco. 2 esqueletos encontrados no Lago Mungo, em Nova Gales do Sul, Austrália, provam que já havia ocupação de seres humanos ali entre 40 mil e 60 mil anos atrás. Os indígenas australianos foram vítimas de massacre por parte dos colonizadores ingleses até a década de 1970. A revista Nature, em publicação, apontou que os aborígenes atualmente são os humanos vivos mais antigos. Pesquisadores observaram um total de 83 aborígenes da Austrália e 25 de Papua Nova Guiné com heranças seculares. Atualmente, os aborígenes correspondem a pouco mais de 1% da população na Austrália, vivendo em aldeias no deserto que cercam as grandes metrópoles. Entre os aborígenes, os homens caçam animais de grande porte, como cangurus, e pescam. As mulheres recolhem vegetais e mel. Caçam bichos pequenos e apanham crustáceos. Na caça, não usam arco e flecha, apenas lanças, bumerangues e bastões. Na coleta, conta com machado de pedra e pau de escavar. Os utensílios são fabricados com madeira, ossos e pedra. A comida é preparada diretamente sobre as brasas. Então, esse é o povo aborígene da Austrália, né? Que são um povo nômade também. E a gente pode dizer que é um dos povos mais antigos, então, que existe, né? Pelo menos naquela porção de terra ali australiana. A Austrália, ela é praticamente essa ilha aqui, é uma ilha, fica bem escondidinha lá do outro extremo lá do nosso continente, né? O Brasil está desse lado, ele está totalmente do lado contrário, né? Então, é essa ilhona aqui que os aborígenes praticamente povoam, né? E a Nova Papua Nova Guiné, ela está aqui em cima,
né, que foi citado também no texto, está bem acima, então aqui, por isso que esse lago aqui que eles falaram onde encontraram a ossada, provavelmente deve ser esse lago aqui que foi encontrado, né? Então essa ligação que tem entre a Austrália e Nova Guiné, né, é muito próxima, né? Então aqui que ficam os aborígenes. E muito bem, vocês vão ler aí o vocabulário, tá? Para vocês saberem a explicações de algumas palavras que foram citadas aqui no texto, tá? A indicação, se vocês quiserem, né, ler mais sobre o assunto, estão aqui nesses sites aqui, como a fonte de pesquisa que foi trazida para vocês, tá bom? E temos lá então agora a interpretação, vamos dizer assim. Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades. Qual dos povos citados no texto te despertou mais curiosidade e por quê? Então, o texto falou sobre o povo cigano, sobre o banjara, sobre o povo beduíno e sobre o povo aborígene, né? Os ciganos vieram lá da Europa, os banjaras vieram da Índia, os beduínos do Oriente Médio e os aborígenes da Austrália. Então, qual que vocês acham, pela leitura que vocês fizeram, qual que vocês gostaram mais, vocês vão descrever aqui e dizer por quê, tá bom? Número 2. Escolha um dos povos apresentados no texto, analise as características mostradas e compare com o seu modo de vida. Escreva as diferenças entre a sua vida e o modo de vida do povo escolhido por você, tá? Então, vocês vão pensar como é que vocês vivem o dia a dia de vocês e como é que aquele povo vive o dia a dia deles, né? O último lá, ele falou que os homens caçam, as mulheres cozinham na brasa direto, né? Qual que vocês têm alguma diferença, qual que tem alguma semelhança, tá bom? Vocês vão escrever aqui. Se hoje você fizesse parte de uma dessas comunidades nômades, descreva como faria para sobreviver e manter boa parte da sua rotina quanto à alimentação e às atividades de lazer. O que seria mais desafiador nesse modo de vida e comportamento como nômade? Né? O que será que era mais desafiador, assim, acho que ia ser mais eletrizante para vocês, que ia exigir de vocês uma estratégia diferente, né? Para vocês poderem estar mantendo essa rotina, né? Porque ser nômade não deve ser fácil, né? Porque ficar caçando, pescando todos os dias, né? Mas vamos lá, então, vocês vão refletir uma resposta pessoal aqui, tá bom? Aí já terminamos aqui, então, a aula 13. Uma boa aula para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.